faço. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, tudo bem? Lição de número 7. A derrota dos assírios. Um discurso bem elaborado pode influenciar pessoas e transformar destinos. Um advogado eloquente pode fazer a diferença entre a condenação e a absolvição de alguém em julgamento. As palavras possuem poder e, quando associadas ao poder da lógica e da voz, tornam-se arietes que podem derrubar os mais poderosos portões. Disse que um bom argumento não precisa ser necessariamente verdadeiro, mas precisa ser apresentado como se fosse verdadeiro. A lição desta semana mostra um bom exemplo disso. O enviado de Senaqueribe, denominado Rabsaqué, apresentou argumentos eloquentes e, logicamente, irrefutáveis a Ezequias, no intuito de motivar sua rendição. Seus argumentos eram corroborados com fatos. Não havia Acais, pai de Ezequias, reconhecido o poder da Síria ao pedir que Tiglat-Pileser III o auxiliasse contra Damasco e Samaria? Não seguiu Judá sendo um reino subordinado à Síria durante o reinado de Salmanaser V e Sargão II? Não sabia Ezequias que Senaqueribe já havia subjugado Laquis e a apenas 48 quilômetros de distância? Havia razão para as atitudes de Ezequias? Na visão de Senaqueribe e seus emissários, as atitudes de Ezequias não tinham sentido algum. Ezequias havia pensado ser a morte de Sargão II um bom momento para se rebelar, mas não esperava que a força de Senaqueribe fosse tão grande e sua capacidade de recuperação tão incrível. Agir com tal ousadia a ponto de querer sustentar uma revolta contra a Síria era impensável. Foi por isso que, espantado, o Rabsaqué, ou emissário de Senaqueribe, perguntou qual era o fundamento da confiança de Ezequias. Nossa tentação é responder que Ezequias possuía fé, e essa fé era o seu fundamento. Não obstante, o termo hebraico utilizado aqui não é emuná, que traduzimos por fé, mas bitahon, cujo sentido primário é segurança. O emissário não estava interessado na fé de Ezequias como uma expressão lógica, mas na razão de sua segurança. E a pergunta foi meramente retórica. Quem você pensa que pode livrá-lo das mãos de Senaqueribe? O emissário está certo. Seus argumentos são perfeitos. A segurança de Ezequias é afrontosa porque se baseia no nada. A lógica é persuasiva e o resultado somente poderia ser a rendição. Mas o bitahon de Ezequias era a emuná, ou fidelidade de Deus. Ao contrário de Acais, que se esquivava de provar a fidelidade de Deus, Ezequias a buscou e confiou. Quando entendemos a relação correta entre fé como resposta e a ação divina como motivador da fé, no sentido de fidelidade, não teremos mais dúvidas quanto a uma fé que opera, que age, que se move, mas que não solta das mãos do El Shaddai, o Todo-Poderoso. A atitude de Ezequias de se preparar é a mesma atitude que o Eterno requereu de seu povo à beira do mar. Marche! A resposta é fidelidade ou emuná. Menos fé declarada e mais fé vivida. A isso, o Eterno atenta com novos atos e há um círculo virtuoso que não se quebra. A arqueologia nos dá indicativos dessa resposta divina, corroborando o que as Escrituras declaram enfaticamente. Nos relatos das conquistas de Senaqueribe, Jerusalém não consta como uma das cidades conquistadas.
apenas ao relato de Ezequias sendo sitiado e mantido preso em sua cidade como um pássaro, simplesmente. Do ponto de vista assírio, com seu orgulho, o sítio de Jerusalém era a demonstração do poder de seu rei e de seus deuses. Afinal, 46 cidades haviam caído sem que ninguém pudesse ajudá-las. Por que então Jerusalém não estava entre as cidades? Existem duas possíveis respostas. A primeira, Senaqueribe voluntariamente poupou Jerusalém. Isso seria incomum e o contrário da ação comum dos reis assírios. De fato, a própria inscrição do touro 6 relata como Senaqueribe desolou as outras cidades, mas reconhece que Ezequias não quis se submeter. Segundo, o mais provável é que o evento relatado na Bíblia seja a razão fundamental. Deus, de fato, verdadeiramente interveio. Ezequias recebeu de Deus um sinal de que ele interviria. O resultado das ações obtusas de Senaqueribe, de seu desafio à fidelidade do Deus de Ezequias, que constituíam o fundamento de sua confiança, foi a morte de 180 mil soldados em uma só noite e sua morte nas mãos de seus filhos. O estudo dessa semana nos revela como palavras bonitas e até mesmo o nome de Deus podem ser utilizados na tentativa de apresentar um erro como algo correto e a mentira como verdade. O copeiro Rabsaqué é um título dado ao funcionário que serve ao rei. Possuía grande conhecimento da teologia de Judá. Falava do Eterno de maneira próxima, utilizando expressões tipicamente usadas em relação ao Eterno, mas explicando-as a Senaqueribe. Ele sabia o que falar, como impostar a voz e quais palavras mais doeriam aos ouvidos do povo de Judá. Ele chamou então Senaqueribe de Melech Hagadol, o grande rei, um título, claro, divino. O que deve haver causado revolta, obviamente. A propriedade com que ele falava faz parecer que se tratava de alguém com laços em Judá ou Israel, que inclusive falava hebraico. Isaías 36, versículo 11. Por isso, suas palavras possuíam maior alcance e significado. O nosso guia conclui o estudo com uma reflexão importante. Não seria Satanás um Rabsaqué em nossa vida, tratando de usar a lógica, as filosofias e ideologias de nosso tempo, a tardança de Jesus e o silêncio de Deus como provas de que Deus não nos cuida, nos abandonou ou rejeitou, e por isso devemos nos preocupar apenas com o mundo e focar nossa visão apenas no aqui e agora? Ele não nos pergunta hoje em que está o fundamento de sua confiança? Por que tamanha segurança? Amigo, amiga, nossa única resposta deve ser emuná, que quer dizer fé. Que Deus te abençoe. Eu aprendo.